Bom dia. Continuando a leitura do capítulo 9 agora, do primeiro livro de Crônicas. Foi, pois, todo Israel contado, e o seu número foi escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Eles foram transportados à Babilônia por causa dos seus delitos. E os que primeiro se estabeleceram nas suas possessões e nas suas cidades foram os de Israel, e os sacerdotes, os levitas e os natineus. Estabeleceram-se em Jerusalém da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, e também as tribos de Efraim e Manassés. Oté, filho de Amiúde, de Amri, de Omirai, de Boni, um dos filhos de Farés, filhos de Judá. Soline, Asaia, filho primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zara, Jeuel, irmãos deste número de 690. Da tribo de Benjamim, Salo, filho de Mossolão, filho de Oduia, filho de Azana, Jobania, filho de Jeroão, Ela, filho de Oze, de Mocori, Mossolão, filho de Safatias, que é filho de Rauel, de Geir, que é filho de Rebanias. E os irmãos destes por sua família até o número de 956. Todos esses chefes de famílias na casa de seus pais. Esses livros contam sobre genealogia, né? E os sacerdotes de Jedaia e Joiarib, Joaquim, como também Azarias, filho de Osias, filho de Mossolão, filho de Sadoc, filho de Marior, de Aquitobe, pontífice da casa do Senhor. Adaias, filho de Jerom, de Fassur e Melquias. Maassai, filho de Adiel, que é filho de Gersa, de Mossolão, filho de Mossolamite, de Hemer. E os irmãos desses chefes, das suas famílias, até o número de 1770 homens fortíssimos em robustez, para cumprirem as fadigas dos ministérios da casa do Senhor. E os dos levitas foram Semeia, filho de Hassub, de Orzicão, de Esábia, filho de Merari. E Bacar, carpinteiro, e Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zecri, filho de Asaf, Obdia, filho de Semeias, e filho de Galaal, filho de Editum, Baraque, filho de Asa, filho de Eucana, que morou nos arrabaldes e de Nofati. E os porteiros, Selum, Acube, Teumon e Aimão. Selum, seu irmão, o primeiro. Até aquele tempo estavam os filhos de Levi de guarda por seu turno à porta do rei que ficava ao oriente. Selum, filho de Coré, de Abiasaf, filho de Coré e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, que são os coritas estabelecidos sobre as obras do ministério, guardas do tabernáculo, e as suas famílias revezadas guardavam a entrada do arraial. Finéias, porém, filho de Eleazar, era o chefe diante do Senhor. Zacarias, filho de Eleazar, era o Zacarias, filho de Mosolamia, era o porteiro do tabernáculo de testemunho. Todos esses escolhidos para guardar as portas eram em números de 212 e estavam descritos nas suas cidades, os quais estabeleciam Davi e Samuel videntes segundo a sua fé, tanto a este como seus filhos, para guardarem por seu turno as portas da casa do Senhor. É um entendimento interessante. Bacana. Se a gente transfigurar isso aqui para uma outra crença dentro, é bem bacana, né? Os meninos que guardam as portas, senhores tranca-ruas. Vamos lá. Cada um dá um nome das crenças que tem, né? Porque esse pessoal teve que dar os nomes diferentes. E é a mesma coisa, basicamente. São os espíritos que cuidavam disso, né? São seres que vieram aqui. É muito grande, é muito complicada essa Bíblia de ler. Eu só vou fazer comentários poucos, porque a minha cabeça fica muito longe. Não posso, é só leitura. Volta pra leitura. Volta pra leitura. Eu não falei nada. As portas dos senhores do tabernáculo, os porteiros estavam alojados nos lugares correspondentes aos 4 ventos, isto é, ao oriente, ao ocidente, ao setentrião e ao meio-dia. Seus irmãos moravam nas suas aldeias e viam cada um deles no seu sábado, tempo em tempo. A estes 4 levitas estavam confiado todo o número dos porteiros e eram encarregados das câmaras e dos tesouros da casa do Senhor. A sua vivenda era a roda do templo do Senhor, cada um na sua guarda, para que quando fosse hora, abrissem eles mesmos as portas pela manhã. Da linhagem destes eram também os que tinham seu cuidado dos móveis do ministério, porque os móveis se traziam e se tiravam por conta. Destes também eram os que tinham
aos seus cargos os utensílios do santuário, que tinham cuidado da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Mas os filhos dos sacerdotes faziam os ungüentos dos aromas, e o levitas Matatias, filho primogênito do Selum-Coria, tinha intendência sobre o que se fingia na sertã. Alguns dos filhos de Caate, seu irmão, tinham a seu cargo os pães da proposição para os prepararem sempre frescos em todos os sábados. Estes eram os primeiros dentre os cantores das famílias dos levitas, que moravam nas pousadas do templo para de contínuo preencherem de dia e de noite o seu ministério. Os chefes dos levitas, príncipes das suas famílias, ficaram em Jerusalém. Mas em Gabaon moraram Jeiel, pai dos Gabaonitas, e a sua mulher, que se chamava Maaca, Abidom, seu filho primogênito, e Suri, Cis, Bal, Ner e Nadab, como também Gedor e Aiô, Zacarias e Macelote. Macelote foi pai de Sama. Eles moraram em Jerusalém com a sua casa de frente aos seus irmãos. Ner foi o pai de Cis, Cis pai de Saul, e gerou a Jonatas e a Melquissua e a Abinadab e a Esbaal. Jonathan teve por filho Meribaal, Meribaal foi pai de Mica. E os filhos de Mica foram Fitom, Meleque, Taara e Aas. Aas gerou Jara, Jara gerou Alamate, Asmote e Zanri. Zanri gerou Moza, que gerou Baana, cujo filho Rafaia gerou Elasa, do qual nasceu Azel. Azel teve 6 filhos com esses nomes: Esrissão, Bocru, Ismael, Obidia, Hanã. Estes são os filhos de Azel. A unidade 2 é o reinado de Davi, de David, tá aqui, não é Davi, de David. Fim da casa de Saul. Os filisteus pelejavam contra Israel e os israelitas fugiram dos palestinos. Um grande número deles caíram mortos no monte de Gilboé. E apropriando-se os filisteus indo ao alcance de Saul e seus filhos mataram Jonatas e Abinadab, meus e seus filhos de Saul. O combatente se fez mais rijo contra Saul e os flecheiros reconheceram e o transpassaram com as setas. E disse Saul ao seu escudeiro: desembainha tua espada e mata-me, não suceda virem esses incircuncidados e zombem de mim. Mas o escudeiro, possuído de temor, não quis fazer. Saul, porém, pegou sua espada e se lançou sobre ela. O que, tendo visto o seu escudeiro, que Saul certamente estava morto, ele mesmo se lançou também sobre a sua própria espada e morreu. Morreu, pois, Saul e 3 filhos seus. Toda a sua casa pereceu juntamente. Tendo visto esse sucesso, os israelitas que habitavam no campo fugiram, os mortos, e Saul e seus filhos desampararam suas cidades e se espalharam cada um para seu cabo. Vieram os filisteus e se estabeleceram nelas. Ao outro dia, pois tirando os filisteus despojos e mortos, acharam Saul e seus filhos estendidos no monte de Gilboé. Tendo também despojado a ele, e tendo-lhe cortado a cabeça, depois de lhe despirem as armas, o mandaram para sua terra para ser visto por todas as partes, para que fosse exposto nos templos dos seus ídolos e aos olhos dos povos. Consagraram as suas armas nos templos de Deus, no templo de seu Deus, e pregaram a cabeça no templo de Dagon. Como habitantes de Jabes e Galaade ouvissem isso, a saber tudo que os filisteus haviam feito a Saul, juntaram-se os mais fortes deles e partiram e tiraram os cadáveres de Saul e dos seus filhos. E os trouxeram a Jabes e enterraram os ossos debaixo do carvalho que havia em Jabes e jejuaram 7 dias. Morreu, pois, Saul por causa das suas iniquidades, porque tinha prevaricado o mandamento que o Senhor lhe tinha posto, e não lhe tinha observado, mas também consultara uma pitonisa, e não pusera sua esperança no Senhor, pelo que o matou e transferiu seu reino a Davi, filho de Isaí. Congregou-se, pois, todo Israel com Davi em Hebrom, dizendo: nós somos os teus ossos e a tua carne. E já muito dantes, quando ainda reinava Saul, tu eras o que carpinteavas e conduzias a Israel. Porque a ti disse o Senhor teu Deus: tu apacentarás o meu povo de Israel e será o seu príncipe. Todos os anciãos de Israel, pois vieram ter com o rei Hebrom, e Davi fez um concerto com eles diante do Senhor, e os ungiram rei sobre Israel em conformidade da palavra que ele proferia por boca de Samuel. Marchou Davi e todo Israel para Jerusalém. Esta é Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes dos pais. Disseram os que habitavam em Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, e disse: todo
todo o que primeiro matar um jebuseu será príncipe e general. Subiu, pois, o primeiro Joabe, filho de Sarva, foi feito príncipe. Davi habitou na fortaleza e por isso chamou na cidade de Davi, edificou a cidade no seu contorno, desde Mela até a outra extremidade. E Joabe reparou o resto da cidade. Fazia Davi progressos, adiantando-se e fortalecendo-se o Senhor dos Exércitos contra ele. Os heróis de Davi. Eis aqui os principais entre os homens fortes de Davi que o ajudaram para se fazer rei sobre todo Israel, segundo a palavra que o Senhor tinha dito a Israel. Eis aqui o número dos valentes de Davi. Jesbaão, filho de Acamone, príncipe entre 30, este levantou a sua lança sobre 300 que feriu de uma só vez. E depois deste Eleazar Aolita, filho do seu tio paterno, que era entre os 3 poderosos. Esse se achou com Davi e fez domínio quando os filisteus se juntaram ali para dar batalha. E o campo daquele lugar estava cheio de cevada e o povo tinha fugido dos filisteus. Esses se tiveram firmes no meio do campo e o defenderam. Tendo destroçado os filisteus, deu o Senhor grande prosperidade ao seu povo. Desceram, porém, os 3 dos 30 príncipes à rocha onde estava Davi, onde estava Davi, ao pé da caverna de Odolão, quando os filisteus vieram acampar-se no vale de Rafaim. Davi estava no presídio, e uma guarnição de filisteus estava em Belém. Davi sentiu uma grande sede e disse: se algum me desse água de cisterna de Belém, que está na porta. Logo esses homens atravessaram pelo meio campo dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que estava à porta e a trouxeram a Davi para que bebesse. Ele não quis beber, mas antes a ofereceu em libação ao Senhor, dizendo: longe que eu tal faça a presença do meu Deus, e eu que beba o sangue desses homens, porque me trouxeram água com perigo das suas vidas. E por essa causa não quis beber. Isso fizeram esses 3 valentíssimos. E Absai, irmão de Joabe, ele mesmo era o primeiro dos outros 3 e levantou com a sua lança contra 300 que matou, e ele mesmo era o mais nomeado entre os 3, 21 mais notável entre os 3 segundos e o seu chefe. Todavia não igualava aos 3 primeiros. Bananias de Casbel, filho de Jojaba, homem valentíssimo, que se assinalou em grandes feitos. Este matou 2 ariéis de Moabe. Ele desceu e matou um leão ao meio de uma cisterna em um tempo de neve. Este matou a um egípcio cuja estatura era de 5 côvados e tinha uma cabeça com um órgão de tear dos tecelões. Desceu, pois, contra ele uma vara e lhe tirou a lança que tinha na mão. Matou-a com a sua mesma lança. Essas coisas, Bananás, filho de Jojaba, que era o mais afamado entre os 3 valentes, o primeiro entre os 30, todavia não igualava os 3 primeiros, e Davi admitiu ao seu conselho. Porém, os mais valentes do exército eram Azael, irmão de Joabe, Eucanã de Belém, filho de seu tio paterno, Samote de Aori, Elis de Filoni, Ira de Tecoa, filho de Assés, Abiezer, Anatote, Soboacai de Uzate, Ilai de Aó, Maari de Nefotate, Eli, filho de Baana, Nefotate, Etaí, Ribai de Gadaate, da tribo do Benjamim, Bananaia de Fatom, Urai de Torrente de Gás, Abeil, Arbate, Asmote, Borami, Eliaba de Salabone. Os filhos de Assem, Gesonita, João, filho de Sage, Arari, Aião, filho de Sacar de Arari, Elifal, filho de Ura, Efer, filho de Mequerate, Aiá, filho de Ferone, Esdro do Carmélio, Naari, filho de Abissai, Joel, irmão de Natã, Bibaar, filho de Agarai, Seleque de Amone, Naari, Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Getri, Gegarebe, de Getré, Urias de Eteus, Abade, filho de Oli, com Adina, filho de Ziza, da tribo de Ruben, chefe dos Rubenitas, e com eles 30, Hanã, filho de Maaca, Josafate de Matanias, e de Astarote, Saama, Jeiel, filho de Otão, Jediel, filho de Saramari, Joar, irmão de Tosa, Eliel, e Maruí, Jeribai, Josuá, filho de Zelém, Jetma, Moabe, Obed, Jaziel, filho de Massôbia. Estes também vieram achar-se com Davi em Cicelegue, quando ainda fugia de Saul, filho de Cis, os quais eram homens fortíssimos e excelentes guerreiros, que manejavam um arco, que se arremessavam com ambas as mãos, pedras confundas que disparavam setas, dos irmãos de Saul e de Benjamim, o príncipe Aiezer e Joás, filho de Samaã, de Gabate, de Jaziel, e filho de Asmonte, Baraca, de Gel, de Anatote, Samaia de Gabaon, mais valente entre os 30 do comandante dos 30, Jeremias e Jeziel, Joanã, Jezabel, Gaderote, Luzai, Jerumite, Baalia, Samaria, Safate e Raurife.
Eulaca, Gesi, Azerel, Joezer, Gesbaão de Caerim e Joesa são os filhos de Gerão de Gedor. Também de Gadi passaram Davi quando estavam ocultos no deserto, homens muito valentes, soldados ótimos, armados de escudo e de lança. Sua catadura era como a de leão e velozes, bem como as cabras montanhesas. Primeiro era Ezer, segundo Bidias, terceiro Eliabe, o quarto Mazamana, o quinto Jeremias, sexto Etio, sétimo Eliel, o oitavo Joana, o nono Eusebade, o 10º Jeremias, o 10º Macbanai. Esses da tribo de Gaade tinham o comando do exército. O menor comandava 100 soldados e o maior 1000. Estes foram os que passaram no Jordão no primeiro mês, quando ele costumava transbordar por cima de suas ribeiras. Puseram em fugida todos os que habitavam nos vales, e assim ao oriente como ao ocidente. Vieram também da tribo de Benjamim e da tribo de Judá o forte onde habitava Davi. Davi lhe saiu ao encontro e disse: Se vós vinde pacificamente a socorrer-me, o meu coração se unirá ao vosso. Mas se vós vindes por parte dos meus inimigos a surpreender-me, como eu não faça mal nenhum ao Deus nosso Pai, que seja disso testemunho e juiz. Amassai, porém, o primeiro entre os 30 se revestiu de espírito, e ele disse: Nós somos teus, ó Davi, contigo, filho de Isaí. A paz seja contigo, e a paz seja contigo, ó filho de Isaí. Olha, a paz seja com os seus e teus defensores, porque o teu Deus te protege. Davi, pois, os recebeu e os fez comandantes das tropas. Também da tribo de Manassés se passaram para Davi quando eles marcharam com os filisteus contra Saul para pelejar. Mas não pelejou com eles, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselhos, os despediram, dizendo: Ele, com perigo das vossas vidas, voltará para Saul, seu amo. Quando ele, pois, voltou para Ciceleg, fugiram para ela da tribo de Manassés, Ednas, Josabade, Gediel, Miguel e Ednas, e Josabade e Elu, Salate, comandante de 2000 homens na tribo de Manassés. Também na tribo de Manassés passaram por Davi contra Saul para pelejar. Ednas, Jojab, Gediel, Miguel, Ednas, Josab, Elu, Salate, comandantes de 2000 homens na tribo de Manassés. Esses deram auxílio a Davi contra os ladrões, porque todos eram homens fortíssimos e foram feitos capitães do exército. Mas assim, cada dia corriam a Davi a auxiliarem, até que se fez um grande número, com um exército poderosíssimo. Este é o número dos capitães do exército. Este é o número dos capitães do exército que vieram ter com Davi quando estava em Hebrom, para transferirem nele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Os filhos de Judá, que manejavam escudo e lança, eram 6.800 homens prestes para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens alentadíssimos para a guerra, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Jojaba, o príncipe da linhagem de Araão, e com ele 6.600. Sadoc, moço de excelente índole, e a casa de seu pai, 22 chefes de família. E dos 2 filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque a maior parte destes seguia a casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens muito esforçados e de nome das suas famílias. Também a tribo de Manassés, 18.000, cada um pelos seus nomes, vieram para estabelecer o rei e a Davi. Dos filhos de Sacar, homens eruditos, e que sabiam notar todos os tempos para ordenar a Israel, e que devia fazer 200 chefes. Todo o resto da tribo seguia com seu conselho. E dos Zabulon, que iam à guerra, e que se punham auxílio, se em algum refúgio no coração. E dos de Neftali, 1.000 oficiais, e com ele 37.000 homens armados de escudos e de lanças. Dos de Dan, 28.600 prontos para a guerra. E 2 de Aser, 40.000 que marchavam em batalha prestes para atacar. Vieram da banda de Além do Jordão, 120.000 filhos de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, providos de armas de guerra. Todos esses bravos guerreiros prontos para pelejar vieram com o coração sincero a Hebrom para construir ao rei Davi sobre todo Israel. Mas também todo o resto de Israel estava com o mesmo coração que fizesse Davi seu rei. E eles demoraram lá junto a Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhe tinham feito as provisões. Mas além dos vizinhos, até os de Sacar e de Zabulon e de Neftali traziam em jumentos e camelos, machos, bois, víveres para se sustentarem. Tinham farinhas, figos, passas de uva, vinho, azeite, bois, carneiros em abundância e de sobejo, porque havia regozijo em Israel. Davi, porém, teve conselho com os tribunos e centuriões e com todos os príncipes, e disse a todo o ajuntamento de Israel: Se vós sois de parecer, e se vem do Senhor o nosso Deus, eu
o que eu vos proponho. Enviaremos a todos os outros nossos irmãos por todas as províncias de Israel, e aos sacerdotes e levitas que habitam nos arrabaldes das cidades, para que nos ajuntem conosco e reconduzamos para nós a arca do nosso Deus, porque nós não a buscamos nos dias de Saul. Todo o ajuntamento respondeu que assim se fizesse, porque todo o povo agradara a proposição. Congregou, pois, Davi todo Israel, desde o rio Sior do Egito até a entrada de Emate, para conduzir a arca de Deus de Cariatiarim. E Davi saiu e todos os varões de Israel e ao outeiro do Senhor Deus que está assentado sobre os querubins. E Davi saiu e todos os varões de Israel ao outeiro de Cariatiarim, que é a tribo de Judá, para de lá trazer a arca do Senhor que está assentado sobre os querubins, onde é invocado seu nome. Puseram a arca de Deus em cima de um carro novo, levando-a da casa de Amonadab. E Osa, seu irmão, conduziram o carro. Mas Davi e todo Israel faziam ver a sua alegria diante de Deus com toda a sua força em cânticos, e tangendo cítares e saltérios e tambores e tímbalos e trombetas. Tendo chegado a ira de Guidom, se estendeu a Osa sua mão para sustentar a arca, porque um boi respingando a tinha feito inclinar. Irritou-se, pois, o Senhor contra Osa, e feriu por ter tocado a arca, e morreu ali, diante do Senhor. Davi se afligiu porque o Senhor tivesse ferido a Osa, e chamou aquele lugar a divisão de Osa até o dia de hoje. Temeu Davi então a Deus, dizendo: Como poderei eu trazer para minha casa a arca de Deus? E por essa razão não fez vir para sua casa, para a cidade de Davi, mas fez levantar para a casa de Obededom de Jet. Ficou, pois, a arca de Deus na casa de Obededom 3 meses, e o Senhor abençoou a sua casa e tudo que lhe pertencia. Irão, rei de Tiro, enviou também mensageiros a Davi, e paus de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe fazerem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor tinha feito e confirmado sobre o rei de Israel, e que se tinha elevado seu reino sobre o seu povo. Tomou ainda Davi em Jerusalém outras mulheres, e teve filhos e filhas. E estes são os nomes que lhe nasceram em Jerusalém: Samoa, Sobade, Natã e Salomão. Gebar, Elisua, Elifalete, Noga, Nafeg, Jafia, Elisama, Baaliada e Elifalete. Os filisteus, tendo ouvido que Davi havia sido ungido em rei sobre todo Israel, ajuntaram-se todos para o investirem. O que, tendo sabido Davi, saiu a encontrar-se com eles. Vindo-se, pois, os filisteus, espalharam-se pelo vale de Rafaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Eu irei contra os filisteus, entregarmos-los às suas mãos? E o Senhor lhe respondeu: Vai, e eu vos entregarei nas tuas mãos. Tendo eles, pois, chegado a Baal-Farazim, Davi os desbratou ali e disse: O Senhor dividiu por meio da minha mão os meus inimigos, bem como se dividem as águas, e por isso este lugar se chamou Baal-Farazim. E os filisteus deixaram ali os seus deuses, aos quais Davi mandou queimar. Mas os filisteus fizeram ainda outra interrupção e se espalharam pelo vale. Davi consultou de segunda vez a Deus, e ele lhe disse: Não subas atrás deles, retira-te deles e virás contra eles por diante das pedreiras. Quando ouvires o ruído de quem anda pelos altos das pedreiras, então sairás tu a peleja, porque saiu Deus adiante de ti para desfazer o campo dos filisteus. E depois Davi, com o Senhor que lhe tinha mandado, desbaratou o campo dos filisteus desde Gabaão até Gazera. E a reputação de Davi se espalhou por todos os povos, o Senhor fez formidável em todas as gentes. Edificou também a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e levantou-lhe o tabernáculo. E disse então Davi: Não é permitido que a arca de Deus seja levada por alguém senão levitas, aos quais o Senhor escolheu para levarem e para serem os ministros para sempre. Congregou a todo Israel em Jerusalém para a arca de Deus a ser levada ao seu lugar o que tinha destinado, como também os filhos de Arão, os levitas. Dos filhos de Caate, Uriel era o príncipe, seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Azaia era o príncipe, os seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel era o príncipe, os seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semeias era o príncipe, os seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel era o príncipe, os seus irmãos 80. Dos filhos de Osiel, Animadab era o príncipe e os seus irmãos 112. E chamou Davi aos sacerdotes Sadoc, Abiatar e aos levitas Uriel, Asaia, Joel, Semei, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós, que sois os chefes das famílias levíticas, purificai-vos com vossos irmãos e trazei a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe foi preparado, para que, como no princípio, porquanto não estão estáveis e presentes, nos feriu o Senhor, não nos aconteça agora mesmo, fazendo alguma coisa ilícita. Os sacerdotes...
Os sacerdotes, pois os levitas, foram, se purificaram para trazerem a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos de Levi tomaram a arca de Deus aos seus ombros pelos varais, como tinha ordenado Moisés, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores com instrumentos musicais, como ábulos, liras, tímbales, para soar aos altos o som da alegria. Constituíram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dentre os seus irmãos Asaf, filho de Baraquias, dos filhos de Merari, os seus irmãos Etã, e os filhos de Casaia. Com ele, os seus irmãos, e na segunda ordem, Zacarias, Ben, Jaziel, Semiharote, Jaziel, Ani, Eliabe, Bananias, Maazias, Matatias, Eliafalu, Macenias, Obededom, Jeiel, que eram porteiros. Os cantores, Emã, Asaf, Etã, os ogãs, Emã, filho de Joel, dentre seus irmãos, a filha de Balaquis, os filhos de Merari, filhos de Bararia, os filhos de Merari, seus irmãos Etã, filho de Casai, com ele seus irmãos a segunda ordem, Zacarias, Ben, Jaziel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Bananaias, Macias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obededom, Jeiel, que eram porteiros. Ora, os cantores Emã, Asaf e Etã tocavam tímbales de metal, mas Zacarias, Josiel e Semiraote cantavam ao som dos nabros misteriosos hinos. Obededom, Jeiel e Osaizu cantavam enípcios ao som de cítaras pela oitava, e Conenias, príncipe dos levitas, presidia a profecia para entoar a sinfonia, porque era muito entendido. Baraquias e Eucana eram os porteiros da arca, e os sacerdotes de Sebenias e Josafate, e Natanel e Masai, e Zacarias e Bananaias, Eleazer tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obededom e Géias eram os porteiros da arca. Portanto, Davi e todos os anciãos de Israel e os tribunos foram com alegria para transportarem à casa de Obededom a arca do concerto do Senhor. Tendo Deus assistido os levitas e levaram a arca do concerto do Senhor, imolavam-se nele 7 ouros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma túnica de linho fino, e todos os levitas que levaram a arca e os cantores de Conéias, príncipes da profecia entre os cantores. Mas Davi estava também vestido com um efode de linho. Todo Israel acompanhava a arca do concerto do Senhor com vozes de júbilo e ao som de buzinas, trombetas, tímbales, nábulos e cítaras. Tendo a arca do concerto do Senhor chegado até a cidade de Davi, Micol, filho de Saul, olhando da janela, viu que o rei Davi tinha saltado e dançando, ela desprezou-lhe no seu coração. Levaram, pois, a arca de Deus e a colocaram no meio do tabernáculo que Davi tinha levantado e ofereceram um holocausto pacífico diante de Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu a todos, por um, tanto homens como mulheres, uma torta de pão, um pedaço de carne de búfalo assada e uma flor de farinha frita com azeite. Estabeleceu entre as levitas que haviam de servir diante da arca do Senhor que recordassem das suas obras e glorificassem e louvassem ao Senhor, Deus de Israel. Asaf o primeiro e Zacarias o segundo. Depois Jael, Semiarote, Jeiel e Matias, Eliabe, Bananaias e Obededom, Jeiel para tocar o saltério de liras e Asaf para tocar os tímbalos, aos sacerdotes Bananaias e Jaziel para tocarem continuamente as trombetas diante da arca do concerto do Senhor. Naquele dia, fez Davi a Asaf, primeiro cantor, para cantar os louvores do Senhor com seus irmãos. Louvai o Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas entre os povos as suas obras. Cantai os seus louvores e tocai para a glória os seus saltérios. Anunciai todas as suas maravilhas. Louvai o seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua fortaleza. Buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Vós que fois descendentes de Israel, seu servo, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra exercita os seus juízos. Lembrai-vos para sempre do seu pacto, da lei que prescreveu para 1000 gerações, da lei que ele pacteou com Abraão e do seu juramento com Isaque, e confirmou a Jacó como lei e a Israel como pacto eterno. Como pacto eterno, tu dizendo: eu te hei de dar a terra de Canaã, do penhor da vossa herança. Quando eles eram um pequeno número, pobres dos seus colonos, passaram de nação em nação, de um reino para outro povo. Não permitiu que alguém lhe fizesse mal, antes por seu respeito castigou reis.
Não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Cantai ao Senhor os vossos habitantes de toda a terra, e anunciai de dia em dia a salvação que vos deu. Publicai a sua glória entre as gentes, e as suas maravilhas entre os povos, porque o Senhor é grande, digno de louvores infinitos, terrível mais que todos os deuses, porque todos os deuses da gente são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Louvor e magnificência diante dele, fortaleza e gozo da sua morada. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e império. Dai ao Senhor a glória e a honra em seu nome, trazei hóstias e vinde à sua presença. Adorai ao Senhor com santo respeito. Trema toda a terra diante da sua face, porque ele estabeleceu a redondeza imóvel. Alegrem-se os seus céus, exulte a terra. Diga-se-te ante as nações, o Senhor reinou, brame o mar, quando ele se contém, regozijem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques cantarão os louvores diante do Senhor, porque ele veio julgar a terra. Dai glória ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. E dizei, salva-nos, ó Senhor nosso Salvador, e ajunta-nos e tira-nos dos meios das gentes. No meio das gentes, para que nós demos, perdão, gente, errei aqui agora, vou repetir isso aqui. Dizei, salva-nos, ó Deus nosso Salvador, e ajunta-nos, tira-nos do meio das gentes, para que nós demos glória ao teu santo nome e nos alegremos em teus cânticos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo diga, amém. Cante hinos ao Senhor. Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e os seus irmãos para servirem continuamente na presença da arca todos os dias e por seus turnos. E também Obededom e os seus irmãos, que eram 68, constituiu por porteiros de Obededom, filhos de Iditum e de Oza. E ao sacerdote Sadoc e aos seus irmãos sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no alto que havia em Gabaon, para oferecerem continuamente holocaustos ao Senhor em cima dos altos dos holocaustos da manhã e de tarde, conforme tudo que está escrito na lei que o Senhor prescreveu a Israel. Depois dele a Emã e a Iditum e aos outros escolhidos, e cada um por seu nome, para bendizerem o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. E também Eumã e a Iditum, que tocavam a trombeta, e batiam os tímbalos e todos os instrumentos músicos para cantarem louvores a Deus. Estabeleceu em porteiros os filhos de Iditum. Voltou todo o povo para sua casa, e também Davi para abençoar a sua família. Habitando, pois, Davi no seu palácio, disse ao profeta Natã, eis habita uma casa de cedro, e a arca do concerto do Senhor está debaixo de umas peles. E respondeu Natã a Davi, faze tudo o que tens no coração, porque Deus é contigo. Mas naquela noite falou o Senhor a Natã, dizendo, vai, e fala a Davi, meu servo. Isto diz o Senhor, tu não me edificarás casa para eu habitar, porque eu não tenho tido casa certa desde o tempo em que eu libertei Israel até o presente. Mas tenho sempre mudado os lugares do tabernáculo, e estive debaixo das tendas, morando com todo Israel. Porventura, falei eu ao menos a algum dos juízes de Israel, a quem tinha mandado que apacentassem a casa de cedro? Agora, pois, dirás assim ao meu servo Davi, eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos. Quando tu conduzi os rebanhos a pastar, eu tirei para seres comandante do meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que tu andavas, e extingui toda a vista todos os teus inimigos, e fiz o seu nome tão ilustre, que de um dos grandes que são célebres do mundo, e de um lugar fixo ao meu povo de Israel, nele será confirmado, e nele habitarás, e nunca serás movido dele. Nem os filhos da iniquidade os humilharão com o princípio, desde o tempo em que dei juízes ao meu povo de Israel e humilhei todos os teus inimigos. Eu, pois, te declaro que o Senhor te há de estabelecer a tua casa, e quando os teus dias forem completos para eles, para os teus pais, eu suscitarei depois do teu sangue, que serás os teus filhos. Estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa e firmarei o seu trono para sempre. Serei seu pai e ele será meu filho. Eu não tirarei dele a minha misericórdia e nem como a tirarei de seu predecessor. Mas eu estabelecerei a minha casa no meu reino para sempre, e o seu trono será perpetuamente firmíssimo. Segundo todas essas palavras e segundo toda essa visão, assim falou Natã e Davi. Tendo vindo o rei diante do Senhor e tendo ali parado, disse,
Quem sou eu, Senhor? E que casa é a minha para me prestares tais coisas? Mas isso pareceu ainda pouco em tua presença, e por isso me falaste sobre a sua casa de seu servo ainda para o futuro, que me fizeste mais notável de todos os homens, Senhor Deus. Que mais pode acrescentar Davi, tendo tu glorificado assim o teu servo e conhecendo? Senhor, por amor do teu servo, conforme o teu coração, obraste toda a sua magnificência, e quiseste ele conhecesse essas tão grandes coisas. Senhor, não há outro semelhante a ti, não há outro Deus senão tu, entre todos de quem temos ouvido falar. Que outro povo há, pois como teu povo de Israel, de nação única na terra, a qual se encaminhou Deus para se livrar e para fazer o seu povo, e para pelo seu poder e pelos seus terrores, expulsar as nações diante deste povo a quem tinha livrado do Egito? Assim tu estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, que te constituísse o seu Deus, Pois agora, Senhor, confirme-se para sempre a promessa que fizeste ao teu servo sobre a sua casa, e cumpre segundo a tua palavra. E para sempre permaneça e seja glorificado o teu nome. E diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a casa de Davi, seu servo, persista sempre diante dele. Porque tu, Senhor meu Deus, revelaste ao ouvido do teu servo que estabelecerias a casa, e por isso teu servo se encheu de confiança para orar na tua presença. Agora, pois o Senhor, tu és, ó Deus, e anunciaste tão grandes benefícios ao teu servo, começaste a abençoar a casa de teu servo para que subisse diante de ti, pois abençoando a tua, ó Senhor, para sempre será abençoada. Depois disso, sucedeu que Davi escalou os filisteus e humilhou e tomou das mãos dos filisteus adiante as suas dependências, e derrotou Moabe. Os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe tributos. Neste tempo, desbaratou Davi também a Aderezer, rei de Sobá, no país de Emate, quando partiu para dilatar o seu império até o rio Eufrates. Davi, pois lhe tomou 1000 carroças tiradas a 4 cavalos, e 7.000 homens de cavalo, 20.000 homens de pé, e cortou os nervos das pernas de todos os cavalos das carroças afora, 100 tiros de 4 cavalos que reservou para si. E sobreviveram também os sírios de Damasco em socorro a Adarezer e o rei de Soba. Mas também deste desbaratou Davi 22.000 homens, e pôs guarnição em Damasco, para que se tivesse se sujeitar a Síria, ele fosse tributário. O Senhor ajudou em tudo quando o empreendeu. Tomou, pois, Davi também as aves de ouro, quando vieram armados os soldados de Adarezer, e as trouxe para Jerusalém. Tomou também a Tebate de Cum, as cidades sujeitas ao rei Adarezer, grande quantidade de bronze, de onde Salomão fez o mar de bronze, e as colunas e os vascos de bronze. O que, tendo ouvido o rei de Remate, Davi, com efeito desfizera todo o exército de Adarezer, rei de Soba. Enviou Adorão ao seu filho rei Davi, para lhe pedir a sua aliança e para lhe dar os parabéns por ter desfeito e vencido Adarezer, porque Tou era inimigo de Adarezer. Consagrou também o rei Davi ao Senhor todos os vasos de ouro, de prata e de bronze, com a prata e o ouro que tinha tomado a todos os povos, assim da Idumeia e de Moabe, dos Amonitas, como também aos filisteus e aos amalecitas. Abissai, porém, filho de Sárvia, desfez 18.000 idumeus no Vale das Salinas, pôs o presídio na Idumeia para que a Idumeia ficasse na obediência de Davi. O Senhor salvou a Davi a todas as expedições que ele fez. Reinou Davi sobre todo Israel e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, era generalíssimo dos exércitos, e Josafate, filho de Ailud, cronista amor. Sadoc, filho de Actov, e Amileque e Abiatar eram sacerdotes. Susa, secretário do estado. Banaias, filho de Jojaba, comandava legiões de Cereteus e Fileteus. Os filhos de Davi eram os primeiros, depois do rei.